Olá, esse é o canal Emoção, Cérebro e Comportamento. Meu nome é Kátia Jacopetti, eu sou terapeuta e eu transformo vidas. Hoje eu queria explicar para vocês como é que funciona esse triângulo de tratamento e autoconhecimento de emoções, cérebro e comportamento. Partindo do princípio que nossas emoções alteram os nossos circuitos cerebrais, este altera o nosso comportamento e o nosso comportamento altera as nossas emoções. E o vídeo de hoje nós vamos iniciar com emoções. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. O que são emoções? Qual é a diferença entre emoções e sentimentos? Quais são as emoções básicas que a gente tem? Para que elas servem e como elas alteram o nosso corpo? Emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais que ocorrem no nosso cérebro em resposta a um agente externo ou interno. Ou seja, a gente não tem controle dessas emoções. A gente não tem controle principalmente das emoções básicas ou primárias. O que são emoções primárias? Emoções primárias são aquelas emoções que são identificadas em todos os animais, em todos os mamíferos, comum entre todos eles. São elas: medo, raiva, aversão ou nojo, surpresa, alegria e tristeza. Essas são as emoções primárias que a gente reconhece em todos os animais. Mas por que elas são primárias? Por que a gente identifica elas em todos os mamíferos principalmente? Por conta do nosso processo evolutivo. Pensa nos homens das cavernas. Então, eles necessitavam dessas emoções para sobreviver. Então, o nosso cérebro ele desenvolveu baseado nessas emoções primárias. Eu vou começar falando do medo. A principal função do medo é a nossa autoproteção. Apesar de todas elas serem importantes nesse quesito, o medo é uma das mais importantes. Ele é importante para a nossa sobrevivência. Por exemplo, o medo é aquela emoção que nos faz identificar o perigo, preparando a gente para a fuga. Então, todas as reações químicas que você tem no seu organismo, de ataque cardíaco, de circulação sanguínea para os braços e pernas, toda aquela reação química do organismo, ela vem dessa emoção que é o medo. Por que isso era tão necessário nos homens das cavernas? Por que isso era tão necessário com os nossos ancestrais? Porque eles estavam sempre preparados para entrar em combate. Então eles precisavam, para a sobrevivência deles num ambiente extremamente hostil, estarem preparados para um combate. Então o medo fazia com que eles ficassem sempre em alerta. Raiva. Essa emoção ela é extremamente importante para o nosso processo de luta, ou seja, de reação a um agressor. Isso dentro dos primórdios era importante para que você mantivesse uma sobrevivência, para que você mantivesse a sua proliferação. Ou seja, a raiva impulsionava a autodefesa e a luta. Aversão e nojo. Quando você sente o cheiro de uma comida ruim, aquilo te dá um nojo, não dá? Aquilo não te dá uma aversão? Imagina, antigamente, que eles não tinham como cozinhar a comida, que eles tinham que experimentar muitas coisas da natureza. Era importantíssimo você construir dentro do cérebro um processo de defesa a alimentos estragados, algo que pudesse fazer mal. Então eles criaram uma memória de nojo, de aversão dos alimentos que eles sabiam que faziam mal. Por isso era tão importante, e é ainda tão importante, você ter nojo ou aversão a alguma coisa ou alguém. Surpresa. Por que essa emoção é importante? Surpresa. Porque ela te faz focar, ela te faz estar atento para você poder avaliar se aquela surpresa, aquele agente surpresa que está chegando até você é um agressor, é perigoso ou é simplesmente algo positivo. Alegria. Das emoções primárias, é a única que a gente poderia considerar positiva, ou não? Sim, é a única que a gente pode considerar positiva. As outras são para nossa autoproteção, para nossa sobrevivência. A alegria é para nos dar sentido de vida. Ela não é menos importante do que as outras. É só você identificar
Quantas pessoas entram em processo depressivo nos dias de hoje porque elas não têm um sentido de vida? Nos primórdios, você ter um momento de alegria dava sentido para que você continuasse o processo de evolução e sobrevivência. Tristeza. Por que tristeza? Por que tinham que inventar essa emoção tristeza? A tristeza ela traz o recolhimento, o autoconhecimento e a evolução individual. Nos processos de tristeza, nós paramos para olhar para nós mesmos, para o que a gente está fazendo de bom ou de ruim, e isso leva ao crescimento. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Vamos lá. Emoção é um processo químico. Emoção você não tem controle. Sentimento é como você identifica, ou seja, como o seu organismo registra aquela emoção e cria uma memória para ela, como ele identifica aquela emoção, como ele entende a emoção. Então esse entendimento a gente chama de sentimento. Mas Kátia, e todas as outras emoções que a gente conhece? Amor, prazer, todas as outras emoções? São emoções secundárias, são emoções que vieram com o nosso processo de evolução, com a entrada da razão e com o sentimento, ou seja, quando a gente avalia aquele cenário, a gente dá outros nomes para aquela emoção primária. Aí você me pergunta, é possível deixar de sentir alguma dessas emoções primárias? Se você é um ser humano saudável e evoluído, ou deveria ser, não é possível deixar de sentir essas emoções primárias. O que a gente pode fazer é controlar a intensidade delas para que elas não atinjam o nosso dia a dia de uma forma estrondosa, catastrófica. Então a gente consegue controlar e entender melhor essas emoções. Deixar de sentir, se você é um ser humano evoluído e saudável, não é possível. E por que ainda não é possível? Porque a principal função do nosso cérebro continua sendo manter a nossa sobrevivência. E a partir disso, ele construiu como defesa, como autoproteção, todas essas emoções primárias, justamente para conseguir proteger a gente. E como nós conseguimos lidar com essas emoções de uma forma mais leve, de uma forma mais equilibrada no nosso dia a dia? Nos próximos vídeos eu vou trazer insights de tratamentos, terapias ou formas de autoconhecimento para que você possa entender as suas emoções, aprender a lidar com elas de uma forma mais adequada e transformar a sua vida e o seu dia a dia. Quando essas emoções são um problema? Quando há um perigo? Não. Quando há um desequilíbrio, um entendimento errado ou exagerado do nosso organismo com relação a essas emoções primárias. E como é que a gente pode corrigir isso? Aí eu te convido para assistir os próximos vídeos desse canal, que eu vou trazer várias opções de terapia, tratamentos, autoconhecimento, para que você possa lidar melhor e entender melhor as suas emoções e assim transformar a sua vida. Eu vou ser a guia nesse seu processo. Você já sabe, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal e aciona o sininho para que você não perca nenhuma parte desta jornada.